Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nos colocando em pé, abrindo a palavra do nosso Deus no livro do Salmos, Salmo de número 92. Nós procederemos à leitura a uma só voz. Nos colocando em pé, livro dos Salmos, Salmo de número 92. Hino de gratidão ao nosso Deus. Os irmãos e irmãs lerão juntamente com o pastor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis os teus inimigos, Senhor. Eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim um óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos, para adorarmos e para exaltarmos o nome do nosso Deus. Curve a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor, Pai, alcançou o nosso coração. O Senhor, Pai, nos salvou. E hoje, ó Pai, através dessa salvação, através de Jesus, nós fomos capacitados, ó Pai, para adorarmos, para exaltarmos e para louvarmos, ó Pai, o teu santo nome. Reconhecemos nessa noite, Pai, a tua grandeza. Reconhecemos, ó Pai, nessa noite o teu imenso amor para conosco. Mas reconhecemos também, Pai, a tua graça sobre a nossa vida. Continue, Pai, com cada um de nós aqui, com todos aqueles que nos acompanham também pela internet, que o Senhor possa, Pai, alcançar o coração, a mente e falar, Pai, ao teu povo nesta noite. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro nós vamos para o inário. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 147. Hino de número 147. Quando a alma cirquiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo
esses amores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade viam servos, lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assalam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus novamente no livro dos Salmos, Salmo de número 51, versículo 1 até o versículo 10. Livro dos Salmos, Salmo 51, versículo 1 até o versículo 10. Livro dos Salmos, Salmo de número 51, do versículo 1 até o versículo de número 10, nos diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos e irmãs. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que nós vamos fazer nesse momento, irmãos e irmãs. Nós teremos um momento de oração silenciosa, onde cada um de nós deve apresentar a sua vida no altar de Deus. É hora de confessarmos, é hora de pedirmos perdão ao nosso Deus. Após um tempo de oração silenciosa, eu orarei agradecendo pelo perdão que nós já recebemos em Cristo Jesus. Oremos neste momento. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar, te agradecer, porque em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor nos perdoou. Em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor nos purificou de todo o nosso pecado e de toda a nossa injustiça. Queremos te agradecer também, ó Pai, porque nós sabemos que mesmo sendo pecadores, através de Jesus nós temos o livre acesso até o trono. Livre acesso para reconhecermos que pecamos contra Ti, Pai. E contra Ti somente, como diz a Tua palavra. Reconhecemos também, ó Pai, que o nosso pecado é contra o Senhor. E esse pecado, Pai, muitas vezes nos afasta de Ti.
Por isso, Pai, nós reconhecemos que pecamos. Pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus, e agradecemos ao Senhor, porque à luz da Tua palavra e através de Jesus, o nosso único mediador, o Senhor ouve, Pai, a nossa confissão, e em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor nos perdoa e nos purifica. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, e te agradecemos, ó Pai, pelo perdão do nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos coloquemos em pé, livro do Salmos, Salmo de número 149. Nós faremos a leitura a uma só voz, os irmãos e irmãs lerão com o pastor. Livro do Salmos, Salmo de número 149. O salmista nos convida a louvarmos a Deus e nós vamos continuar a fazer isso. Nos colocando em pé, livro do Salmos, Salmo de número 149, leitura a uma só voz, diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no Rei, o seu Rei, os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer a vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Nós continuaremos a nossa adoração com os nossos irmãos e irmãs da equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Com bastante alegria estamos aqui. Estamos aqui porque é hora. Estamos aqui porque é tempo. É tempo de louvarmos a Deus. E como é bom estarmos aqui, reunidos com os irmãos. Como é maravilhoso estarmos unidos buscando ao mesmo Deus, a esse Jesus Cristo maravilhoso. E Deus venha nos abençoar e que esta união entre nós nunca falte para nós. Espírito, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca
nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui. Jesus Cristo é a razão de estarmos aqui. Jesus Cristo é o nosso príncipe da paz. Ele é o alfa, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E ele é santo. Cantemos com muita alegria esse cântico a Jesus Cristo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, e para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, e para sempre te amarei, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus. És Emmanuel, ele é o grande eu sou, ele é
o Cordeiro que me salvou. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. E graças a esse maravilhoso príncipe da paz, ele nos resgatou e nós temos acesso ao reino que ele preparou para nós. Esse reino maravilhoso, esse reino que é firmado em misericórdia. E a igreja de Jesus Cristo ama esse reino. Cantemos com todo amor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu
és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ó Deus, como é bom sabermos, ó Pai, que estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus, pois temos o privilégio, ó Pai, de conhecer a Ti, temos a oportunidade em conversar contigo, ó Pai, estar em Tua casa, ó Deus. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor não nos desampara, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, e é o que pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos guardando, ó Pai. Que todo esse louvor, ó Deus, ele seja entregue a Ti, ó Pai, com o maior carinho e maior amor feito por nós, ó Deus, falhos e pecadores, mas pela Tua graça e misericórdia nós já fomos perdoados, ó Pai. Senhor, venha, ó Deus, também conduzir o pastor agora, que ele possa ser usado por Ti, ó Deus, e que a mensagem possa vir em nossos corações, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. A igreja Amém. pode se sentar. Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 17. Nós vamos usar esse texto para fecharmos o mês de maio, o mês onde que nós celebramos o mês da família, onde que as nossas mensagens são mais direcionadas às famílias. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 17, nos diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que Deus possa nos abençoar e aplicar essa palavra ao nosso coração. Irmãos, nós chegamos no penúltimo dia de maio, no nosso último culto, onde nós celebramos o mês da família. E é interessante que eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem boas notícias. Deus tem palavras de incentivo para a sua família. Nós vivemos dias onde que nós anseiamos por palavras boas. Eu quero agradecer aqui os irmãos e irmãs que estiveram orando pela vida do meu irmão. Nós recebemos a boa notícia hoje de que ele será transferido para o hospital de Cristina, ou seja, ele está voltando para casa. Depois de alguns dias entubado, ele recuperou. E a nossa oração agora é que Deus continue a abençoar essa recuperação, esse pós-Covid. Mas eu quero aqui dizer que essa notícia encheu o meu coração de alegria. Nós ansiávamos por essa notícia. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que mesmo nos dias em que nós vivemos, mesmo diante de um quadro tão grande de más notícias, nós temos boas notícias. Nós, como povo de Deus, nós devemos manter a nossa expectativa sempre positiva, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem abençoado o seu povo. E Deus tem usado as famílias cristãs para transmitir essas boas notícias, para transmitir essas palavras de incentivo que nós tanto necessitamos nesse tempo em que nós estamos vivendo. Quando eu olho para o texto de Êxodo capítulo 20, é interessante que para muitas pessoas isso aqui é o conjunto de leis. É muito conhecido por muita gente, principalmente por muitos crentes, aquilo em que eu não posso fazer. Não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que quando nós pensamos na nossa vida pessoal, quando nós pensamos também para a nossa família, em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 17, nós encontramos aqui muitas palavras de incentivo. O grande desafio para nós é transformarmos o não em algo positivo. Por isso que quando eu olho para os 10 mandamentos, quando eu olho para o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 17, o meu coração se enche. Porque eu encontro aqui palavras de incentivo, não somente para mim, mas também para toda a minha família. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. É sobre esse tema que eu quero falar com você nessa noite. E o tema é palavras de incentivo às famílias cristãs. Eu quero dizer para você nessa noite, para você que é família cristã, que Deus tem palavras de incentivos para você nessa noite. Como eu sempre termino as nossas lives, e como eu sempre coloco no anúncio ali das nossas lives, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.
E nessa noite eu quero dizer para você, Deus tem palavras de incentivo para a sua família. Então, à luz do capítulo 20 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo de número 17, quais são então as palavras de incentivo para as famílias cristãs? Primeira palavra que Deus tem para nós nessa noite: não esqueçam de Deus. A primeira palavra de incentivo às famílias cristãs é: não esqueça de Deus. Veja o versículo 1 e o versículo 2. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Irmãos e irmãs, Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, Deus conduz esse povo com mão poderosa. Deus operou sinais, Deus operou maravilhas, Deus operou milagres, Deus sustentou, Deus abençoou. Mas é tão interessante que nós vemos a preocupação de Deus em que o povo dele se esqueça de quem ele é. E nesses dias em que nós estamos vivendo, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é muito fácil nós esquecermos de quem Deus é. É muito mais fácil para nós sairmos do lugar de adoração e irmos para o lugar da dúvida, da pergunta e principalmente do questionamento. Por que que Deus está permitindo tudo isso? Por que que Deus não coloca um ponto final nessa pandemia? Por que que Deus está permitindo? Por que que Deus está permitindo? A resposta para nós é uma só. Porque Ele controla todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. E Ele tem propósito sobre todas as coisas. Por isso, ao invés de ficarmos questionando, nós devemos voltar para o nosso lugar de adoração. Nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é aquele que governa. Ele é aquele que controla. Ele é aquele que conduz todas as circunstâncias. Mas Ele também é aquele que nos amou de tal maneira que mandou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, mas Ele também é um Deus que nos ama. E a maior prova de amor Ele nos deu. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para suportar tudo aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos, por amor a nós. Por isso que quando João, lá no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João está mostrando para nós quem é o nosso Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer quem o nosso Deus é. Ele é criador, Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele é salvador, mas o nosso Deus também nos diz que Ele vai julgar todas as coisas. Ele é soberano e Ele é justo, Ele é o juiz acima de todos os juízes. Ele vai julgar tudo e todos. E nós, como igreja, nós devemos ansiar por esse dia. A palavra de Deus diz que nada ficará encoberto. Deus há de trazer à tona todas as coisas. A palavra de Deus nos incentiva a não esquecermos quem Deus é. Nós temos um Deus que é soberano, nós temos um Deus que é criador, nós temos um Deus que é amoroso, nós temos um Deus que é salvador, mas nós temos um Deus também que é justo. Mas é interessante, irmãos, que é esse Deus quem abençoa o seu povo. É esse Deus quem cuida do seu povo. Quem tem cuidado da sua família é esse Deus. Até aqui Deus abençoou você. Até aqui Deus protegeu você. Até aqui nada te faltou.
Porque esse Deus que nós não devemos esquecer dele jamais, nos diz que em Cristo Jesus, ele há de suprir todas as nossas necessidades. Esse Deus que nos ama é o Deus que cuida. É aquele Deus que fala que nos coloca na palma das mãos. É aquele Deus que promete estar conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus se faz presente conosco nos momentos difíceis, mas Deus também se faz presente conosco nos momentos felizes. Deus é aquele que se alegra conosco, mas Deus também é aquele que chora conosco. Nós devemos lembrar que Deus foi aquele que comeu coalhada com Abraão. Mas esse mesmo Deus que comeu coalhada com Abraão, esse mesmo Deus que conversou, que falou com Abraão, é o mesmo Deus que chorou com Marta e Maria, quando recebeu a notícia de que Lázaro havia morrido. E é esse mesmo Deus que fala para nós que há tempo para todas as coisas. Nós encontramos muitas famílias que estão em luto, e é tempo de chorar. Mas nós encontramos muitas famílias também que estão com parentes, que estão internados. É tempo de orar. Mas nós temos muitas famílias também que têm recebido os seus doentes, os seus enfermos de volta e curados. É tempo de celebrar. Irmãos, o nosso Deus nos abençoa em todo o tempo, em todas as circunstâncias. O nosso Deus é aquele que abre porta, é aquele que fecha a porta. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, e para a sua família, não esqueça de Deus. Porque Israel não podia ter esquecido desse Deus. Esse Deus que ele mesmo fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, o nosso Deus é aquele que nos liberta. Em Jesus Cristo, Deus nos libertou das garras e do império de Satanás. Deus nos resgatou do fogo do inferno, e em Cristo Jesus, Ele nos transportou para o seu maravilhoso reino, para o reino da luz. E é por isso, irmãos e irmãs, que mesmo diante do mais terrível quadro, nós mantemos a nossa esperança viva, nós mantemos a nossa fé viva, nós mantemos a nossa confiança viva, porque nós somos o povo da esperança, porque nós cremos que ainda enquanto há vida, há esperança, mas nós cremos também que a nossa esperança não se limita a esse mundo. Nós cremos também que se chegar o nosso momento, se chegar a nossa hora de deixarmos esse mundo, nós iremos então encontrar o nosso Senhor e Salvador. Nós o veremos então face a face. Nós experimentaremos aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não esqueça de Deus. Que Deus seja o centro da sua família. Que Deus seja o centro do seu lar. Que Deus seja o centro da sua vida. Não esqueça desse Deus que abençoou, desse Deus que cuidou e desse Deus que tem suprido todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Primeira palavra de incentivo para a sua família: não esqueça de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra que em Deuteronômio capítulo 8, esse mesmo Deus diz assim: quando vocês entrarem na terra que eu prometi a vossos pais, não digam jamais no seu coração que foi a força de vocês, que foi o braço de vocês, que foi a quantidade de vocês, que levou vocês à vitória, porque não foi. Lembre-se, não esqueçam de que quem deu vitória a vocês
foi eu, o Senhor teu Deus. Segunda palavra de incentivo para você e para toda a sua família. Se a primeira, não esqueçam de Deus. A segunda, lembrem-se das leis de Deus. Lembrem-se das leis de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo onde que falar de lei parece que a gente está falando coisa de outro mundo. Nós vivemos um tempo, irmãos e irmãs, onde que parece que a desobediência, ela é incentivada. Nós somos o povo obediente, irmãos. Nós não podemos esquecer das leis de Deus. E olha só as leis que Deus nos dá. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A primeira lei que nós não podemos esquecer é: nós servimos um único Deus. Nós servimos um único Senhor. Nós temos um único Pai. Nós temos um único Salvador. Nós temos um único mediador. E nós temos um único Salvador, chamado Jesus Cristo. Como Ele mesmo diz, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós não podemos dividir o nosso coração com nenhum outro além do Senhor. Deus é prioridade na nossa vida. Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. A nossa adoração deve ser somente e unicamente, exclusivamente para Deus. A primeira lei que nós não podemos esquecer: não tenham outros deuses diante de mim. O nosso Deus, Ele é único. A segunda lei que nós encontramos diz aqui: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Irmãos e irmãs, crente não jura. Vamos lembrar disso. Eu me lembro que antes de ter Jesus como Senhor e Salvador, quando eu precisasse, para afirmar que aquilo que eu estava falando era verdade, a gente usava não, e eu juro. Crente não jura. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus, já diz a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos ficar tomando o nome de Deus em vão. Nós não podemos invocar o nome do Senhor, nós não podemos chamar Deus para ser testemunha de algo que Ele mesmo já disse na sua palavra que não é para fazer. Não tome o nome do Senhor em vão. Mas a terceira lei que nós devemos fazer: lembra-te do dia, aqui é sábado. No original, no hebraico, é sabá. E sabá quer dizer dia de descanso. E é interessante que tem muita gente que se preocupa com o sábado. Mas não quer dizer que você tem que descansar no sábado. Deus disse que 6 dias você trabalha, mas no 7º dia você tem que descansar. Você não pode esquecer disso. Quantas pessoas que estão trabalhando 24 horas por dia, que entra no domingo e vai de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, e não tem um momento de descanso, irmãos. É do trabalho para a cama. Isso é lógico, né? Tem um chuveiro no meio. Quantas famílias não viveram isso um tempão até essa pandemia chegar? Quantos pais que não viram os seus filhos crescerem? Quantas mães que não viram os seus filhos crescerem? Por causa dessa loucura. Quantas pessoas você não conhece que tem 2, 3 empregos? A palavra de Deus estipulou uma lei para nós. Nós precisamos de um dia de descanso. Nós precisamos de um dia para pararmos. Nós não podemos esquecer disso, é lei de Deus, irmãos.
Mas uma outra lei que nós não podemos também esquecer: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Por isso que as famílias não podem esquecer das leis do Senhor. Quantos filhos não estão desonrando o pai, a mãe? Quantos filhos não têm humilhado o seu pai e a sua mãe? A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Vírgula. Sabe para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida próspera? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E aqui eu acho muito interessante, porque o marido você escolhe, a esposa você escolhe, mas a família em que você nasceu você não escolhe. Porque quem escolheu foi Deus. E é por isso que Deus diz para você honrar essa família que Ele te deu. Não esqueça disso. Honre o teu pai e a tua mãe. Outra lei que nós não podemos esquecer: não matarás. Irmãos, aqui era literalmente tirar a vida da pessoa. No Novo Testamento, Jesus diz que se nós pensarmos em matar a pessoa, nós já pecamos. Nós não matamos simplesmente com uma faca. Muitas vezes nós matamos com as palavras. Nós matamos com as ações. Nós matamos com a nossa atitude. E Deus ordena ao seu povo para não matar. Mas a palavra de Deus também diz: não adulterarás. Ou seja, a família tem que voltar a entender isso. Adultério é pecado. Adultério é pecado, irmãos. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Cuidado com os seus olhos. Cuidado aonde você vai. Cuidado com quem você conversa. Cuidado. A palavra de Deus nos diz para não adulterar. Mas a palavra de Deus também diz: não furtarás. Irmãos, nós não podemos roubar nada de ninguém. Inclusive o tempo. Às vezes nós ficamos loucos, bravos, irados, quando nós ouvimos falar num rombo enorme, porque tal pessoa desviou milhões. Essa mesma atitude nós devemos ter quando uma pessoa rouba um lápis, uma agulha. Porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus, roubou, pecou. Porque a agulha para a costureira tem o mesmo peso, o mesmo valor que o boi tem para aquele agricultor. A palavra de Deus diz para nós: não furtarás. Nós não podemos esquecer disso. E uma outra coisa aqui, outra lei que nós não podemos esquecer: não dirás falso testemunho. Irmãos, cuidado com a internet, irmãos. Cuidado, irmãos, com aquilo que você compartilha. Cuidado, irmão. Tome cuidado com essas brigas. Irmãos, está difícil a internet. Para vocês terem uma ideia, ontem eu recebi uma mensagem de um curso, oferecendo um curso para pastores, para quem quisesse. Irmãos, é uma propaganda. Se você deseja fazer o curso, você faz a inscrição. Se você não deseja, boa, passou. Irmão, você entra lá, os crentes estão brigando um com o outro. Sabe por quê? Porque um falou uma coisa, o outro discorda, o outro vem. Irmãos, é uma propaganda. Os crentes estão brigando em propaganda.
Dá vergonha. Hoje de manhã, aqui na escola dominical, nós estávamos aqui falando sobre família e de repente eu até peço perdão para o Rildo porque ele se assustou. O Rildo estava com o celular ali, eu até olhei para ele e falei assim, você não está filmando não, né? Ele falou, não, pastor, não. Porque, irmãos, tudo que você posta hoje, as pessoas entram lá e se acham no direito de falar o que quiser. A palavra de Deus nos lembra que nós devemos tomar cuidado com falso testemunho. É testemunho, irmãos. Aquilo que você posta reflete aquilo que você é. Não se esqueça, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a última lei que nós não devemos esquecer é: não cobiçarás. Irmãos, o crente não deve cobiçar nada e ninguém. Nada e ninguém. Aí de repente você olha e fala para mim assim, pastor, que palavra de incentivo é essa? E a palavra de incentivo para sua família é: existe lei. Existe regra. E essas regras foi Deus quem estabeleceu para o nosso bem. Irmão, irmã, tudo que está aqui, se você seguir, e é o próximo tópico agora, você irá bem. Nós não podemos esquecer quem o nosso Deus é. Mas o nosso Deus é um Deus extremamente organizado. O nosso Deus é um Deus que conduz o seu povo em um caminho, e Ele marcou esse caminho para você andar, para a sua família andar. É esse Deus que falou para Josué: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, tão somente siga. Mas siga o quê? O livro da lei. Medita nele dia e noite. Irmãos, Deus determinou, Deus deixou o manual, Deus estabeleceu o caminho, Deus cercou o caminho. E Deus fala para nós: ande por aqui. Porque se vocês andarem por aqui, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão felizes. E aqui eu me lembro do Salmo 81, onde o salmista, Deus fala através do salmista: ah, se Israel me ouvisse, ah, se Israel me escutasse, eu de pronto abateria os seus inimigos, eu o alimentaria com o trigo mais fino, eu o saciaria com o mel mais puro. E nós vemos a tristeza de Deus através do salmista quando ele diz: ah, mas Israel não quis me escutar. A palavra de incentivo para a sua família é: não esqueça de Deus. Não esqueça das leis que esse Deus maravilhoso, amoroso, salvador, soberano, criador e justo e juiz deixou as leis para você seguir. E é por isso que a terceira e última palavra de incentivo para a sua família cristã é justamente essa: pratiquem as leis de Deus. Pratiquem as leis de Deus. Não adianta ser ouvinte, irmãos. Tem que praticar. Não adianta você simplesmente ser ouvinte. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser praticantes. É por isso que toda faculdade, toda universidade, todo curso, quando você tem a parte teórica, automaticamente no final você tem a parte prática. Eu fico imaginando os alunos de medicina. Estão ali, tendo aula o quê? Teórica. E estão tendo aula o quê? Prática. Mas é interessante que uma parte do curso, eles vão lidar com um cadáver. E é por isso que se ali, naquele momento, ele cortar num determinado local, ainda que seja errado, aquele corpo não vai gritar. É por isso que tem muitos médicos que no começo se assustam quando vão consultar com as pessoas. Ou melhor, que as pessoas vão consultar com ele. Principalmente quando vai fazer o exame. A hora que toca lá, às vezes ele aperta com um grau de força, a pessoa fala: ai doutor, doeu.
Por isso a importância da prática. Não basta ter só teoria. Não basta só ouvir, temos que praticar. E Deus nos chama a praticar as leis dele. E olha só que coisa maravilhosa para a sua família, se você praticar as leis que Deus deixou aqui. Primeira coisa, a sua família vai amar a Deus sobre todas as coisas. E se a sua família vai amar a Deus sobre todas as coisas, a sua família vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quem busca em primeiro lugar, tem aquela promessa maravilhosa, que o que comer e o que vestir não vai nos faltar. Porque em Cristo Jesus, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Agora, olha que coisa maravilhosa, quando você busca Deus em primeiro lugar. A sua família vai deixar de ser ansiosa. A ansiedade foi o mal do século XX e já estão dizendo que é o mal do século XXI. Quantas pessoas você não tem encontrado que são ansiosas? Quantos filhos não estão ansiosos? Quantos maridos não estão ansiosos? Quantas esposas não estão ansiosas? Deus nos convida a obedecer à lei dele. E a lei dele é: me busque em primeiro lugar. Me coloque em primeiro lugar. Porque todas essas preocupações que você tem, eu vou orientar você. Eu vou abençoar você. Eu vou conduzir você. A sua família deixará de ser ansiosa. A sua família deixará de valorizar aquilo que é passageiro e passará a valorizar aquilo que é eterno. Porque do que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e passar o resto da eternidade, e lembrando que a eternidade não tem fim, no fogo do inferno? É isso que a palavra de Deus diz para nós. Conta-se que Alexandre o Grande, não sei se é verdade, conta-se, que quando ele morreu, ele deixou ali o seu testamento, que ele gostaria de ser conduzido pelos seus melhores guerreiros. E ele foi. E um dos ensinamentos dele é que para onde ele estava indo, não se leva riqueza alguma. Não se leva riqueza alguma. E o próprio Senhor Jesus nos diz isso, que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, porque o ladrão vem e rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói, mas nós devemos ajuntar tesouros aonde? No céu. Porque lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem, lá não tem traça. Lá nada é passageiro, lá tudo é eterno. A sua família vai passar a valorizar aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Ela vai colocar Deus em primeiro lugar. Deus vai cuidar da ansiedade. Deus vai sarar a ansiedade. O melhor remédio para a ansiedade tem nome, chama Jesus. Chama Jesus. Mas o texto continua. Coloca Deus sobre todas as coisas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quer ver uma bênção maravilhosa para a sua família? Porque se você vai amar a Deus sobre todas as coisas, você vai entender que você tem 6 dias para fazer toda a sua obra. Mas que tem um dia em que você vai parar. Você vai vir junto com a sua família para a igreja. Os seus filhos vão ver a sua fé. Os seus filhos vão ver as suas atitudes na igreja. Os seus filhos vão ver você adorando, exaltando o único Deus. Os seus filhos verão o seu exemplo. E os seus filhos verão a sua obediência naquilo que o Salmo 78 diz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos as futuras gerações. O que? As maravilhas que Deus fez. Quantas famílias que o pai vem na igreja, a mãe não vem? A esposa vem, o marido não vem? Os filhos vêm e os pais não vêm? E outra coisa, irmãos,
Para esse ano agora, o ano passado, esse ano, ainda tem a desculpa da pandemia. Mas isso é muito antes da pandemia. Isso é muito antes. Essa pandemia deu uma travada. Essa pandemia colocou o marido e a esposa debaixo do mesmo teto. Essa pandemia colocou marido e esposa e filhos debaixo do mesmo teto. Então, nem tudo é tão ruim como a gente imagina. Quantas esposas não estavam orando para ter o marido em casa? Quantos maridos não estavam orando para ter um tempo a mais com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos? Eu sempre digo que Deus sempre ouve a oração do seu povo. Lembra-te do dia do Senhor. Separe o domingo para estar na casa do Senhor. Separe. Venha adorar a Deus. Venha servir na igreja de Deus. Venha experimentar essa maravilha que Deus chama de igreja. Mas não para por aí. Olha só que maravilha que você vai experimentar. Sabe aquele filho brigão? Aquela filha desobediente? Quando Jesus alcança o coração dela, o coração dele, sabe o que Jesus faz? Jesus transforma. Aquele filho que não honrava pai e mãe, aquela filha que não honrava pai e mãe, agora, através da salvação em Jesus Cristo, ela passa a honrar, ele passa a honrar os seus pais. Se ele era briguento, agora ele parou de brigar. Se ele era murmurador, agora ele parou de murmurar. Se ele tinha problema com vício, agora parou. Se antes ele era a tristeza do pai com a mãe, agora ele é a alegria do pai com a mãe. Se antes o pai com a mãe não conseguia dormir enquanto não chegava, porque não sabia onde estava, agora o pai e a mãe conseguem dormir e dormir de forma tranquila, porque sabe que o filho tem uma nova vida. Honra o teu pai e a tua mãe. Os dias serão prolongados. Por isso, olha que maravilha que nós experimentamos, irmãos, quando nós obedecemos à lei de Deus, quando nós praticamos as leis de Deus. Mas não para por aí. Não matarás. Nós não matamos mais. Aí você vai falar, pastor, mas eu já não matava, será? Quantas pessoas talvez você não matou com a sua língua? Com a fofoca? Com a maledicência? Me ajudem aí. Aquela palavra em inglês lá, é bullying? É isso mesmo, né? Isso não é proibido? Isso não é crime? Mas é interessante, irmãos, como que isso, na internet, você vê direto. E nós amenizamos isso. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos matar. Então nós devemos pensar. Nós passamos a nos colocar no lugar do outro. Aquilo que você não gostaria que fizesse com você, não faça com o outro. Se aquilo vai trazer morte para a vida da outra pessoa, não fale. Pratique a lei de Deus. Deus falou, não mata. Mas a palavra de Deus também diz, não adulterarás. O marido tem olho para a sua esposa. A esposa tem olhos para o seu marido. O que passar disso é do capeta. E nós precisamos atentar para isso. A palavra de Deus diz que nós devemos ser felizes com a mulher da nossa juventude. A palavra de Deus diz que nós devemos ter um único amor. A palavra de Deus nos diz que a única coisa que pode nos separar é a morte. E aí,
Moisés vai dizer que por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu o divórcio. É a dureza do coração. Mas a razão do divórcio é adultério. Por isso, irmãos e irmãs, nós não podemos entrar nesse caminho. Por isso a palavra de Deus nos diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar, nós precisamos tomar muito cuidado com essas amizades. Se você obedecer, se você praticar, você vai ter um lar feliz. A sua esposa será feliz. O seu marido será feliz. A sua casa será feliz. Mas a palavra de Deus também diz para nós: não furtarás. Nós não roubamos, irmãos. Nem o tempo das pessoas. Marcou o horário, chega no horário. Chega no horário. Quem não chega no horário está roubando o tempo do outro. Irmãos, e nós precisamos fazer isso, nós precisamos planejar. Chega no horário. É um exemplo que eu dou para você. Mas se alguém te devolver o troco errado, tenha a honra de, seja uma pessoa honrada, vá lá e devolva. Crente não rouba. Nós devemos obedecer, nós devemos praticar. Comprou, paga, não fique devendo. Seja honesto, porque a pessoa que te vendeu, ela também precisa daquilo. Mas a palavra de Deus também diz para nós: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos e irmãs, pare de falar mal um dos outros. Principalmente na internet, principalmente em Facebook. Se você não concorda com a postagem da pessoa, não comente, larga para lá. Quantas famílias não estão divididas, não estão quebradas por causa disso? Aquilo que é bonito, aquilo que é legal, comente. Aquilo que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai trazer felicidade, comente. Mas aquilo que você sabe que vai te trazer divisão, vai gerar mau testemunho, não faça. Pratique a palavra de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Proteja a sua família. Proteja a sua casa. Proteja seus filhos. E a última coisa que nós devemos fazer é não cobiçar. Como que nós praticamos isso? Vivendo satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. Vivendo satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. Se Deus deu um carro melhor para o irmão, se alegre com ele. Chega lá e fala: irmão, que carro bonito, que carro bom, legal. Deus o abençoe. Mas cuidado com a cobiça, porque muitas vezes você quer ter um igual. E não chegou a hora, não chegou o seu momento. E às vezes Deus já te deu algo e você não está contente com aquilo. É interessante, irmãos, que a cobiça me leva a desvalorizar o que eu tenho e supervalorizar aquilo que eu não tenho. É por isso que a pessoa nunca está contente. Mas quando eu pratico a palavra de Deus, eu experimento aquilo que o grande homem de Deus nos disse. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja no momento de escassez, seja no momento de fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabe por quê? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, tem suprido cada uma das minhas necessidades. O homem que andou mais perto de Deus, o grande missionário, o grande escritor do Novo Testamento, 13 cartas,
termina a vida em uma cadeia, sentenciado à pena de morte, e passou por ela. Mas como diz o reverendo Hernandes, quando o machado do carrasco corta a cabeça, fecha-se as cortinas para esse mundo e abre-se as cortinas para a eternidade. Aquele grande homem foi ver o seu Senhor, o seu Salvador. Nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Tem muita gente que está preocupado em juntar tesouros aqui nesse mundo, que tem perdido a sua família, que tem perdido a sua casa. E lembre-se, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos e para as irmãs. Deus sempre tem boas palavras para o seu povo. Cabe a nós ouvi-las. Cabe a nós ouvi-las. Como o hino que nós cantamos, né? Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Nós precisamos disso. E nesses dias principalmente, e é nesse dia que Deus fala para você, não se esqueça de mim. Eu não esqueci de você. Lembrem-se das minhas leis. A lei de Deus não é para nos matar. A lei de Deus é para nos salvar. E pratiquem essa palavra, porque praticando, vocês experimentarão, vocês comerão e vocês viverão com o melhor dessa terra. Quem abençoa o seu povo, quem abençoa a sua família é Deus. E Ele tem cuidado de você. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra, Pai, nos incentiva a olharmos para o Senhor, a atentarmos, ó Pai, para as Suas leis e principalmente, Pai, a praticarmos essas leis. Porque quando nós obedecemos, Pai, nós somos felizes. Porque quando nós obedecemos, ó Pai, nós vemos a Tua boa mão. Quando nós obedecemos, Pai, nós vemos o Senhor abrindo portas. Mas nós vemos também o Senhor fechando aquelas portas que nos conduz para longe do Senhor. Pai, que nesse mês que nós comemoramos o mês da família, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja. Que o Senhor abençoe, Pai, cada família, Pai, que tem nos acompanhado pela internet também. Que o Senhor derrame, Pai, graça. Que o Senhor derrame, Pai, misericórdia. Que o Senhor derrame, Pai, salvação. Que o Senhor derrame, Pai, acima de tudo, ó Deus, a Tua presença sobre cada família. E agora, ó Deus, que nós vamos retornar para os nossos lares. Que o Senhor nos leve em segurança. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Eu quero aqui despedir dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet e quero dizer algo muito importante. Então, primeiro aviso aqui, tanto para você que está aí com a gente na internet, como para os irmãos que estão aqui. Irmãos, domingo que vem é o primeiro domingo de junho. Todo primeiro domingo de junho nós temos celebração da Santa Ceia. Então é o seguinte, é primeiro domingo, nós não mudamos, irmãos. Só que teve alguns meses que, em razão de estar fechado, de podermos voltar, a gente fez em outros domingos. Mas, estando funcionando, podendo reunirmos, primeiro domingo. Então, nós teremos Santa Ceia na escola dominical e no culto à noite. Muita atenção agora. Para os membros comungantes que virão na escola dominical,
Quando o pastor lá na sexta-feira colocar, já estamos ali para o culto, eu vou colocar também para o culto e escola dominical. Os membros comungantes. Você dá o seu joinha para mim se você vem na escola dominical. Porque os nossos diáconos precisam montar os elementos. Agora, aqueles que não são comungantes, você não precisa confirmar. Nós já temos a classe para os adolescentes, já temos a classe para os jovens, já temos a classe aqui para os adultos, tá? Então, somente quem vai participar da Santa Ceia. Porque aí a gente sabe quantas pessoas tem, para os nossos irmãos diáconos fazer. À noite precisa reservar. Tá? À noite precisa reservar. Você precisa confirmar quantas pessoas vêm. Porque, sobrou hoje 2 lugares que eu sempre tenho deixado ali, que é a questão para o visitante. Mas nós já estamos preparados. Nós já instruímos aqui os nossos jovens e os nossos adolescentes, que se chegar aqui os visitantes, por isso eu quero convidar você, que quer conhecer a nossa igreja, vem aqui. Né? Temos lugar para você e para a sua família. Os nossos jovens e nossos adolescentes serão movidos para uma sala anexa, aonde eles vão acompanhar através do Face. Ok? Então, irmãos e irmãs, domingo que vem, quero convidar você a estar conosco. Lembrando, é tempo de obediência, é tempo de uso de máscara, é tempo de álcool em gel nas mãos e é tempo de distanciamento. O povo de Deus é um povo obediente. Irmãos, não vão em aglomeração. Não é tempo disso. Chegará a hora, chegará o momento. Aqui na igreja, distanciamento, e agora eu quero dizer para você, se você quer conhecer a nossa igreja, venha. Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.